O Roberto Fernandes ainda não teve tempo efetivo de treino, né? Foram ajustes para o jogo contra o Retrô, uma validação desta partida e aí, novamente, um período curto de ajustes para esse duelo com o Operário. Fica, né, de qualquer forma, uma dúvida, uma especulação de como teria sido esse primeiro jogo da final caso Roberto tivesse tido a semana de treino que ficou nas mãos de Dudu Capixaba, né, para enfrentar o Bahia e posteriormente a derrota culminou na contratação de Roberto. O que diferenciou o jogo a história do jogo do Retrô para esse foi primeiro a maturação, né, de uma semana de trabalho que permitiu a Roberto Fernandes passar a contar com suas próprias observações em treino e não apenas com as informações transmitidas pela diretoria. Informações essas que a gente sabe que estão sendo seguidas, porque ele deixou muito claro na coletiva o porquê Juninho Carpini não está sendo utilizado, né, que essa é uma... Ele chegou já com o jogador nessa condição, por informações da diretoria a respeito do momento do jogador, ele permanece sem uma preferência e vai ter que demonstrar ao longo do trabalho o potencial, né, que já demonstrou para voltar a ter oportunidades. Então, Roberto passou a ter a condição de fazer suas próprias observações a respeito das peças. E o que diferenciou essa vitória foi o entendimento de onde utilizar cada atleta. A estrutura de jogo não mudou, o Náutico permaneceu jogando com 2 pontas abertos, mas Roberto promoveu mudanças a partir da, da, do fim da restrição burocrática do Pernambucano, né? Porque Ralf não pode jogar estadual. Não, desculpa, Ralf pode jogar, mas Bruno Bispo não pode jogar, Nilton não pode jogar estadual. Então ele promoveu algumas mudanças que acabaram se provando decisivas e com outras peças que estão condicionadas para o jogo para a final estadual, ele fez mudanças que a torcida já clamava, que era o Richard Franco mais próximo à área, a partir do momento que é acionado. É um jogador que a gente vivia ressaltando aqui no programa a qualidade no último terço do campo, que precisava de 2 toques na bola para deixar os companheiros em condição de finalizar, mas que estava sempre preso à posição de primeiro volante, na qual o Felipe Conceição acabou insistindo permanentemente em prendê-lo. Roberto fez essa diferenciação, a gente viu o Richard Franco finalizando, a gente viu o Richard Franco deixando o Luiz Felipe numa expectativa de gol altíssima, ele converteu a oportunidade. Então eu acho que deixar essas peças onde elas estão mais à vontade para jogar acabou sendo o principal aspecto que culminou no desenho da vitória. E somado a isso, houve alguma injeção motivacional aí que a gente acabou percebendo no desempenho de Leandro Carvalho, no próprio Jean Carlos, né, que é um jogador que nunca deixou de ser vibrante em campo, mas parecia, nos últimos jogos, um pouco travado, um pouco desconcertado, talvez, com o desempenho coletivo e engessado no meio de uma estrutura tática confusa, uma estrutura tática ainda desenhada por Hélio, com algum remendo de Felipe Conceição. Mas o que eu mais gostei de ver, né, foi essa liberdade dada para os criativos. Era muito ruim você estar vendo jogos do Náutico em que Jean Carlos não tinha condição de finalizar em gol. Né? Tinha que esperar uma falta ocorrer, tinha que apelar para um chute de fora da área. E hoje a gente viu o Jean Carlos tendo 2 chances claríssimas, né? Ele perdeu gols que não costuma perder. É um jogador que sempre força a finalização no limite. Né? Jean Carlos não é um atleta que busca pela segurança. Os pênaltis dele são buscando o limite. Sempre ou uma cobrança como ele fez contra o Santa Cruz, rasteira no canto da rede e acabou forçando um pouco, ou como que ele perdeu na Ponte Preta, que ele tentou buscar o canto alto e isolou a bola. Contra o Paraná, acho que o terceiro dos 3 pênaltis que ele perdeu, salvo engano, o goleiro foi buscar uma cobrança forte no alto também. Então é um cara que, em suas finalizações, e aí eu vou fazer mais um paralelo, o gol que ele perde hoje, no segundo tempo, é o mesmo gol que ele perde na final de 2021 contra o Sport na Arena, saindo sozinho com o Maílson, buscando o canto do canto da rede, e foi o que ele alcançou, por exemplo, no gol contra o próprio Operário no ano passado.
acho que o terceiro da vitória por 5-0. Uma jogada de Vinícius para a linha de fundo, Jean Carlos recebe, domina, ajeita e bate no canto da rede. Então é um jogador que sempre busca o limite e, vez por outra, vai acabar perdendo gols, como perdeu hoje. Gols que talvez buscando uma finalização mais segura, ele converteria, mas se ele buscasse essa finalização, ele não seria Jean Carlos, ele não teria marcado tantos outros gols que ele fez. O balanço acaba sendo positivo. E por último, o que mais agradou, dentro de toda essa convergência de aspectos, jogadores mais à vontade, uma injeção motivacional, um time mais leve, talvez num jogo com menos pressão, vale os mesmos 3 pontos da 38ª rodada, mas também não é uma final do campeonato. Foi você ver passes no vazio, que dificilmente ocorreram na partida contra o Retrô. O Leandro Carvalho fez isso no lance do primeiro gol do Náutico. O passe que ele dá para Jean Carlos, ele não é um passe no pé. Ele não é um se livrar da bola. É um passe consciente no vazio em que o companheiro tem condição de alcançar. Faltas táticas, eu vi o Náutico do Felipe Conceição, sobretudo, fazendo muito a falta de desespero. Às vezes o pessoal chama de falta tática. O que é essa falta de desespero? É o que acontece quando o Richard Franco tem a jogada inteira para fazer uma falta em Tocantinópolis, não faz no momento que seria uma falta tática, e quando o jogador já se aproxima da área, ele faz uma falta que deixa uma expectativa de gol considerável. Ali é o desespero, o cara já aproxima a barra. Faz uma falta daquela, sai o gol do Tocantinópolis. A falta tática é quando o jogador está distante do gol, está ainda no seu campo defensivo, no início do campo ofensivo, longe de ter qualquer possibilidade de finalizar. Isso é uma falta tática. E o Náutico conseguiu fazer essas faltas hoje. Teve ali 1 ou 2 situações que o Operário, inclusive no início do jogo, poderia ter aberto o placar. Contamos, mais uma vez, com a excelente participação do Lucas Perry, cada vez mais firmado com a camisa 1 do Náutico, um goleiro que teve suas falhas na temporada, teve suas falhas, viveu 2, talvez 3 jogos de uma oscilação, mas uma oscilação muito aceitável, sem nenhuma falha escandalosa e sem, sobretudo, sentir esse momento psicológico, como vários goleiros sentem, quando falham, ainda que não seja uma falha escandalosa, mas alguns goleiros, talvez muitos goleiros, inclusive, que passaram pelo Náutico recentemente, após levar aquele gol de Everton contra o Sport nos aflitos, teriam desabado. O Lucas perdeu, não vou nem chamar de volta por cima, porque ele nunca chegou a descer do conceito da torcida, mas é impressionante a consolidação do atleta. Não deu rebote naquela primeira bola, na falta do fim do jogo do Paulo Sérgio espalma para o lado. Então traz uma segurança muito grande, sobretudo para esse momento em que o Náutico voltou a apresentar um futebol que no jogo foi seguro, mas ainda não é um time confiável. Não é um time que a gente vai para a próxima partida seguro de como vai performar, que vai manter um nível de performance individual e coletivo. E tem um goleiro que, na pior das hipóteses, vai garantir um 0-0, até tomou o gol, acabou tomando o gol do Retrô, mas ali com um colapso de toda a defesa. E exceções à parte, como foi esse gol do Retrô, Lucas Perry é um atleta que entra em campo deixando uma expectativa de que o Náutico não seja vazado ou seja muito pouco vazado. E eu acho que a soma de tudo isso convergiu para essa vitória segura, como eu falei, com vitórias nos 2 tempos, jogadores crescendo. E para manter essa curva, eu acho que são dois pontos. O primeiro é deixar quem rendeu continuar rendendo onde pode render. E qual é o grande expoente disso? É Léo Passos. Léo Passos é um atleta que na base jogava como meia. Camisa 10 na base do Palmeiras. Passou a jogar como segundo atacante. No Náutico chega já com 2 gols em 2 jogos, entrando ali como camisa 9 mesmo, tendo algumas oportunidades de gol. E a partir do recondicionamento de Chiesa, que o próprio Roberto Fernandes também trouxe na coletiva do pós-jogo contra o Retrô, ou acredito que na coletiva do dia seguinte, talvez, vinha jogando por representatividade, ele não pode ser colocado como camisa 9 se você tem um Léo Passos rendendo. Um Léo Passos que fez 3 gols até aqui, com Chiesa até então absolutamente negativo na temporada, nenhum gol marcado aí em alguns jogos já disputados. E quer Chiesa se recondicione para quarta-feira, para a final,
Léo Passo não pode ser deslocado para a ponta. Primeiro porque ele não é um jogador que está habituado a jogar de 9, então, ainda que ele tenha uma sequência na posição, é natural que ele oscile, mas essa oscilação ela não pode marcar um rodízio na posição. Ah, porra, Léo Passo não fez gol hoje, bota Chiesa no próximo jogo. Não. É preciso, a partir de agora, desconsiderando já as partidas que foram, deixar Léo Passo na função 6, 7, 8 jogos. E aí eu lembro que o próprio Chiesa, em 2011, né, a partir da saída de Bruno Meneghel, de Ricardo Xavier, porque não era titular no estadual, precisou de alguns jogos na Série B para assumir um protagonismo. Chiesa era muito criticado no início da Série B de 2011 por alguns gols perdidos, por uma inconstância no desempenho como um todo, e a partir de uma sequência, né, jogando ali com o Rogério, porque realmente não tinha outra opção de atacante, passou a ser absoluto. E é isso que o Del Passo precisa. Não vou ter a audácia de dizer que ele, com a sequência de jogos, vai alcançar o mesmo desempenho de Chiesa 11 anos atrás. Mas, no mínimo, vai evoluir o suficiente e passar a ter um entrosamento com o gramado, que é o gramado que o Náutico não treina. O Náutico treina no CT, com os companheiros dentro de uma estrutura tática que o Roberto Fernandes tende a manter com 2 pontas. Isso vai ser difícil porque, para o jogo de quarta, existe o intento de poupar jogadores. Não sei se o Léo Passo seria um deles. Porque no sábado, Niltinho não pode jogar. Então já vai haver uma dissonância. Vai exigir uma certa maleabilidade de Roberto Fernandes, encontrar o melhor encaixe para essas próximas 2 partidas e, a partir daí, com o foco totalmente direcionado para a Série B, manter, de fato, os jogadores que precisam de sequência na posição. É um Richard Franco jogando mais próximo à área, é um Jean Carlos voltando até plena liberdade para flutuar por onde quiser e pressionar o adversário na saída de bola, como pressionou. E encontrar, dentro desses reforços, uma regularidade, porque a estreia de Nilton, sem dúvidas, foi boa, mas ainda assim é uma estreia. Não necessariamente o que a gente viu hoje vai ser o que a gente vai ver ao longo da Série B. Então, entender esse atleta, né, se ele tem condições de manter esse nível ao longo de 90 minutos, se ele tem condições de manter esse nível jogando fora de casa, né, jogando, de repente, com outros jogadores no complemento de ataque, quando o Léo Passo não estiver disponível, quando o Jean Carlos não tiver. Roberto, ele precisa, dentro dessa janela doméstica fechada até julho, encontrar reforços dentro do próprio elenco. Isso vale para recuperar um Eduardo Teixeira, reaver um Juninho Carpina, tentar fazer com que o Leandro Carvalho, que hoje voltou a demonstrar algum lampejo técnico, volte a ser o atleta que já foi um dia. Esse encontro de reforços ele é essencial, para que o Náutico possa fazer outras partidas seguras na Série B. E aí, para finalizar o comentário, eu deixo o exemplo que eu sempre dou na Série A para o que vai ser essa Série B para o Náutico. Um time como o Náutico, como o Sport, como Fortaleza, como o Bahia, e aí eu faço o endosso ao Fortaleza por ser um time que conseguiu uma classificação inédita para o Nordeste, a fase de grupos direta da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Esse mesmo Fortaleza tem como esse ano a meta de fazer 45 pontos na Série A. Se vai ser na 37ª, na 30ª, na 26ª rodada, não interessa. Essa é a meta. Fazer 45 pontos o mais rápido possível. Porque a partir dessa segurança você pode passar a almejar voos mais altos. E por incrível que pareça, né, porque o Náutico é um time que ainda carrega, né, as últimas campanhas, a exceção ali de um início avassalador em 2021, mas de maneira geral as últimas campanhas elas não são do porte que o Náutico costumava fazer na Série B. Mas pelo passado, né, pelo que existiu ali até 2016, o Náutico ainda é um time que tem uma imponência na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas pelas limitações de elenco que a gente viu até aqui, a meta para esse ano ela é a mesma que seria se tivesse na Série A. Bater esses 45 pontos, ou pelo menos alcançar um desempenho constante, né? Não estou falando de um jogo nem de 2, estou falando de uma sequência aí de uns 5 jogos que dê ao torcedor, que dê a Roberto Fernandes, sobretudo, a segurança de que os 45 pontos eles vão ser alcançados invariavelmente. Mas, efetivamente, a meta é bater 45 pontos, com o máximo de antecedência, e aí poder dizer, não, realmente, a gente pode, de repente, flertar com algo a mais. A gente pode flertar com acesso. Se isso se desenha antecipadamente, você pode, em julho, buscar reforços que cheguem para encorpar o elenco e, de repente, encontrar esse acesso com mais tranquilidade. Mas tudo isso ainda é utópico.
O Náutico não demonstra ter elenco, o Náutico não demonstra ter time titular ainda para fazer essa busca. E aí tem o Brian voltando, que de repente encaixa de novo, faz o Náutico crescer ainda mais por esse lado esquerdo, né? Se somado com um ponto que consiga render por ali. Existe margem para o Náutico sonhar com algo a mais. Mas isso tudo ainda é um sonho. Existem desafios que o Náutico precisa viver individualmente a cada ocorrência. O primeiro deles é esse jogo do CRB. Se acontece essa variação de fato, Roberto Fernandes tem uma oportunidade de entender ainda mais esse elenco, né, porque eu não consigo dissociar esse revezamento de um Juninho Carpina voltar a ter chances, nem que seja entrando no segundo tempo. E o Robinho voltar a participar do jogo, como participou hoje, ainda muito abaixo. E tudo isso precisa culminar numa rotatividade que traga Júlio de volta, jogador com um aproveitamento de finalização altíssimo na temporada. Tudo isso precisa culminar com o máximo de atletas tendo oportunidade para deixar muito claro para Roberto Fernandes qual é o sarrafo do elenco. Hoje eu acredito que ele ainda não tem essa noção. Algumas peças já estão muito estabelecidas por 2 jogos, né? Você tem o Hereda incontestável, você tem o Lucas Perry no gol, você tem o Bruno Bispo já estreando bem sob os olhos de Roberto, e o Tinho, eu vou demorar a acostumar, o Niltinho marcando gol, e tudo isso vai formando um esboço. Mas vão ser necessários pelo menos aí mais uns 4, 5 jogos até eu acreditar que Roberto tem essa visão macro do elenco estabelecido e plena condição de, dentro do seu próprio julgamento, dizer, não, realmente Carpina não tem condição de estar aqui agora, realmente esse ponto aqui não tem mais condição de jogar. Isso é algo que ainda parte muito da diretoria, infelizmente é ainda como ocorre futebol no Náutico, mas em pouco tempo vai haver essa condição por parte do treinador e com isso ocorrendo a gente vai conseguir ter mais margem de cobrar de Roberto também pelo rendimento, pelo crescimento que ocorreu hoje, incontestavelmente. O Náutico cresceu na partida e esse é o ponto de acalento para o torcedor, independente do que acontecer na quarta-feira em Maceió, e para a Arena com esperança.